obrigado por estar connosco nestes dias profundamente alterados que vivemos. Queremos também olhar o recomeço, espreitar um itinerário que nos conduza de alguma forma a uma realidade diferente, a uma realidade nova. Está entre nós o professor João César das Neves. Obrigado por estar connosco. Este é o tema que enquadra a nossa conversa, mas tomava como ponto de partida o livro da autoria de Roland Caron, o presidente do Movimento Eclesial Comunhão e Libertação, um livro que foi recentemente publicado entre nós e que tem por título O Despertar do Humano, em que ele começa por identificar que esta humanidade, esta nossa sociedade, repentinamente sentiu-se exposta e sentiu-se frágil. Sim, o ponto é a realidade irrompeu na nossa vida. O ser humano tem esta tendência natural para se acomodar, para se apropriar, para dominar as coisas. E de facto nós estávamos, apesar de tudo, controlando a nossa realidade e de repente, enfim, um ser microscópico que ninguém sabe muito bem classificar, destrói completamente as nossas certezas e baralha tudo, não é? E portanto é esta certeza da humanidade que nós temos, esta fragilidade fundamental, que muitas vezes esquecemos, porque de facto esta nossa tendência para dominar as coisas aparece em qualidade que vai surgir neste momento. Portanto, nunca tivemos tão marcados por essa nossa fragilidade. É preciso dizer que o ser humano deste período não é um ser humano arrogante. Esse talvez tenha para aí 20, 30 anos. O ser humano que enfrentou este novo vírus é um ser humano com medo. Quer dizer, medo do 11 de setembro e da perda da certeza do mundo unido. A crise financeira deu-nos cabo das outras certezas que tínhamos, da certeza desta estabilidade económica. O aquecimento global dá-nos um pânico. Portanto, o ser humano de 2020 é um ser humano que já está muito macerado pelas coisas que não estão a correr bem. Quer dizer, o otimismo tecnológico já há muito tempo que foi abandonado. Mas, por outro lado, também é verdade que nós estamos hoje com uma arrogância que nos faz exigir coisas, impor coisas. Estamos zangados com o mundo, estamos zangados com os políticos, estamos zangados com os economistas, com as economias, com os banqueiros. E esta nossa zanga parte da mesma arrogância antiga. Quer dizer, já não é a arrogância triunfante dos anos 80 ou dos anos 90, em que a globalização estava a crescer e toda a gente estava a ganhar com isso. É agora uma coisa onde nós sentimos mal, portanto já não nos sentimos bem com aquilo que nos rodeia, mas por outro lado a arrogância hoje manifesta-se numa exigência e este vírus vem mostrar como tudo isto é frágil, como nós de facto temos que olhar para esta realidade com uma humildade, com uma aceitação da nossa fragilidade que nos falta e que nos tem faltado até agora. Mas vivíamos, de certa forma, numa certa sensação de segurança. Vivíamos num mundo, digamos, previsível. Tínhamos defesas nas quais confiávamos, as militares, mas também as dos serviços de saúde, as da economia, do emprego, enfim, esse menos. E repentinamente esta globalização que nos vendiam também como altamente favorável para todos foi um efeito dominó, não é? O mundo todo parou repentinamente, quase da noite para o dia. Sim, é preciso ver a globalização e o sistema de saúde e o Estado ajudou-nos. Quer dizer, esta crise, se fosse há 30 anos, se fosse há 40 anos, enfim, não vale a pena passar para trás, teria sido uma catástrofe muito maior. Não é? Quer dizer, de facto, as mesmas forças que nós hoje acusamos, temos que ter a humildade para notar que nos estão a defender. Quer dizer, os serviços de saúde têm funcionado, as coisas podiam ter sido muito piores se não tivéssemos esses serviços de saúde. A globalização deu-nos máscaras, deu-nos ventiladores, deu-nos comida, quer dizer, é importante notar que no meio deste colapso global da economia não houve carestias, não houve falta de produtos. Todos nós continuámos a ter os produtos que tínhamos habitualmente nos supermercados e ninguém se vem a queixar, pelo menos nos países até agora atingidos, não podemos falar dos seguintes, mas mesmo em países muito mais pobres que Portugal, não se tem falado de fome e de miséria nesse sítio. Quer dizer, o sistema funcionou. O sistema político deu apoios, as pessoas receberam apoio do Estado a vários níveis, o sistema de saúde tratou das pessoas em geral, com maior ou menor facilidade de um país ou para o outro, mas em geral. E, portanto, é também preciso não cairmos no extremo oposto, dizer isto é uma catástrofe. Não é uma catástrofe. Isto comparado com as pandemias que nós tivemos no passado, e de facto há muito tempo que não tínhamos uma, por isso já as convencia-me que estavam acabadas, mas não acabaram, continuam a existir. Nesse sentido, continuamos a ser humanos. Mas comparado, por exemplo, com a gripe espanhola
de há 100 anos, que foi a última grande pandemia global semelhante a esta, parecido com esta. A SIDA é muito grande e é intermédia, mas tem uma natureza bastante diferente. Essa pandemia da gripe espanhola teve uma catástrofe muito maior na sociedade portuguesa e em todo o mundo. Porquê? Porque os sistemas na altura eram menos sofisticados do que são agora. Mesmo a capacidade de teletrabalho era uma coisa que há 20 anos nós não teríamos. Não teríamos esta capacidade, porque na altura ainda não havia Facebook, não havia estas coisas que nós hoje usamos e que nos estão a facilitar tanto a produção em tantas áreas. Portanto, é importante também não cairmos no extremo. Agora, por outro lado, é verdade, quando a gente pensa que acabaram os sarilhos, não é verdade. Somos humanos e vamos ter sempre esse tipo de dificuldades. Portanto, temos de ter uma visão equilibrada, que não é fácil no meio desta tempestade. Falou das medidas do Estado, que foram e estão a ser uma almofada muito importante no tecido social. Sai reforçado o papel do Estado desta conjuntura agora, destes dias? Bem, a primeira coisa a dizer é que é muito difícil reagir perante uma coisa destas que cai de repente em cima de nós sem ninguém saber. Portanto, qualquer crítica que se possa fazer às autoridades de qualquer país tem que ser temperada por isto. Nenhum de nós faria bem feito, quer dizer, ninguém, não há maneira de fazer bem feito. Primeiro ponto. Segundo ponto, é muito importante notar que este é um daqueles casos clássicos em que o Estado tem que intervir. Tem que intervir até porque há uma diferença muito forte entre o bem privado e o bem público. Quer dizer, uma pessoa que está infectada vai sofrer muito se ficar fechada em casa e vai sempre subestimar o impacto que tem na sociedade se sair. E a tentação é muito forte. E por isso já tradicionalmente, mesmo na Antiguidade, na Idade Média, as epidemias eram uma situação em que as autoridades tinham que criar-se cordões sanitários, tinham que impor uma limitação à liberdade pessoal para bem de todos, porque sem isso teríamos problemas muito maiores. Portanto, é evidente que o Estado tem que intervir, e interviu e bem na generalidade dos países, não temos muitas críticas quanto a isso. Enfim, podemos depois analisar pontualmente se deviam intervir mais ou menos. Eu acho que o principal problema da grande parte das intervenções, em particular também em Portugal, é que esta crise se manifestou muito desigual. Quer dizer, os mais pobres foram extraordinariamente mais afetados por esta crise. Primeiro, que não têm poupanças e, portanto, não têm maneira de se resguardar. Segundo, porque trabalham em empresas que não têm facilidade de teletrabalho. Terceiro, porque vivem em condições muito precárias, onde, portanto, o confinamento é horrivelmente mais doloroso do que nos apartamentos da classe média, digamos assim, etc. Portanto, por várias razões, essas classes mais pobres foram de longe as mais afetadas e nem sempre os programas dos Estados tiveram a atenção que deviam a esse lado. Trataram muito bem, digamos, dos desempregados, trataram muito bem das empresas, trataram muito bem dos mercados em geral, enfim, isso evidentemente é muito variável de caso para caso, mas aqueles que não têm emprego, que nem sequer estão registados muitas vezes, que não são dados por desempregados, nem sequer são cidadãos, não é? Portanto, há uma enorme quantidade de vendedores ambulantes, mendigos, etc., que foram aqueles de longe mais afetados por isto e que, em geral, não tiveram grandes apoios, tirando a Igreja, que está nos sítios onde deve, e algumas organizações de solidariedade, tiveram muito, muito mal afetados. Portanto, eu penso que este foi o principal crítica que podemos dirigir aos governos. Não é? Depois é preciso ter cuidado com outra coisa, que é este choque exige uma intervenção do Estado. Mas o Estado é muito pegajoso e, portanto, uma vez entrando, tem muita dificuldade em sair. Nós estamos a assistir, por exemplo, em que várias ditaduras mundiais estão a aproveitar esta oportunidade para acabar com a pouca oposição que tinham, para ainda apertar mais os pobres dos seus cidadãos, não é? E se isto é verdade nas ditaduras, também nas democracias estamos a assistir a que alguns grupos instalados, que têm certa força política, aproveitam para, por exemplo, vem aí uma data de dinheiro da Europa e já está tudo a salivar para comer esse dinheiro todo que vem aí da Europa. E, portanto, é muito perigoso se daqui se tira uma situação que não se justifica, quer dizer, justifica-se uma intervenção do Estado quando o choque, mas depois quando acabar, devemos voltar à situação anterior e não ter agora o Estado a meter-se em data de áreas, mas, enfim, isso vamos ver, ainda é cedo para dizer, mas é provável que aconteça. Este livro, O Despertar do Humano, que citávamos aqui no início da nossa conversa, o autor refere também que uma das características destes tempos, desta experiência, principalmente no seu início do confinamento forçado, em estado de emergência, foi um bocadinho o parar e o pensar realidades que o homem dos nossos dias estava pouco confortável nelas. De repente, fechado em casa, em teletrabalho ou com os filhos, parou-se mais,
os pensamentos vieram mais à cabeça. É algo eventualmente estranho, mas também a não perder, ou daqui podem tirar-se frutos também. E repara, o livro tem duas partes. A primeira parte diz isto: a realidade entrou-nos de repente pela vida adentro e virou tudo. E a razão humana é esta abertura à realidade. Portanto, é muito importante notar que temos que admitir a realidade como ela é. A ideologia é aquilo que nos afasta da realidade, que nos prende em sonhos e outras imaginações e nos afasta daquilo que as coisas são. E este vírus veio, de repente, pulverizar uma enorme quantidade de ideias feitas, de modelos que nós tínhamos, de ideologias e de doutrinas, pondo-nos a realidade no colo, de repente. Não é? E, portanto, é importante esta assunção da razão. A tentação alternativa é ainda fugir mais da realidade, ainda entrar mais em teorias, a fazer acusações, a zangar-nos com os chineses, ou com os capitalistas, ou com os comunistas, ou o que seja. Não é? Estamos a assistir muita gente a abordar assim. Quer dizer, perante isto, em vez de se abrirem à realidade, e em particular as pessoas que sofrem à volta, estão a fugir ainda mais para trás. O choque é o mesmo para todos. O problema é o que nós fazemos com esse choque. Não é? E, portanto, a primeira parte do livro é chamar a atenção à razão. Temos que olhar para a realidade, é o que ela é. E só assim é que a gente pode fazer alguma coisa, se tivermos esta certeza de olhar para a realidade. A segunda parte do livro é dizer que a única maneira de confrontar uma coisa destas, que nos desarma completamente e que mostra, enfim, a miséria da nossa humanidade, falando rapidamente, é a presença. A presença de Cristo, a presença de alguém que nos dá a segurança, quer dizer, aquele que se veio fazer carne entre nós e que nos dá a segurança. Mais uma vez, perante este choque, nós podemos fugir dessa presença e muita gente também está a fazer isso. Agora, esta certeza de que, tal como a criança que se enfrenta qualquer perigo desde que a mãe esteja próxima, é um exemplo que é usado no livro, e depois conta várias histórias, é esta presença que nos salva. Agora, é extraordinário, porque essa presença é vivida também na ausência, que nós estivemos ausentes da Eucaristia durante várias semanas, mesmo vários meses, por causa desta situação. Tivemos fechados em casa e, portanto, longe das presenças que são a presença de Cristo, porque a presença de Cristo hoje, como também o livro diz, é os irmãos, é a Igreja, que é essa presença de Cristo entre nós. E, portanto, essa presença tem que encontrar um novo meio. É sempre a mesma resposta, a única resposta que temos verdadeira, para além das ideologias falsas, que infelizmente muitos estão a tentar vender nesta altura, a única resposta verdadeira é esta presença de Cristo através do amor que a Igreja é desse Cristo. Mas ela tem que encontrar novas maneiras e vimos em Portugal e noutros países essa criatividade, digamos, da Igreja, que se fez essa realidade presente, em particular junto dos que mais estavam a sofrer, dos que mais estavam sozinhos, e que é, digamos, a única resposta que este livro apresenta na segunda parte. A segunda parte é uma sequência de muitas historinhas, histórias recentes e antigas de alguns santos ou de algumas pessoas como nós, agentes de saúde, de pessoas que estavam próximas de situações dramáticas, porque de facto isto devasta muitas vidas, perdendo-as mesmo, quer dizer, muita gente morreu. Enfim, a experiência, ele é espanhol e vive em Roma, portanto, esteve dentro dos dois países com o maior sofrimento na Europa. Claramente o choque pior foi nesses países que foram os primeiros a receber o choque na Europa e aqueles em que a coisa foi mais dramática. Portanto, ele viveu muito de perto este tipo de situação. E conta muitas histórias próximas ou longínquas, históricas ou imediatas, para mostrar isto que é a única resposta, a Cristo que, no meio deste sofrimento, nos vem trazer a resposta. Um Cristo que não traz uma resposta fácil, não é de resolver o sofrimento de um dia para o outro, mas também de o saber integrar, e isto poderá contrastar eventualmente com aquela resposta que às vezes gostamos de escutar dos políticos ou de quem tem as funções governativas, de que é soluções mágicas ou rápidas ou confortáveis, que tudo vai passar, que vai ficar tudo bem. Irá ficar tudo bem, mas com dor, com sofrimento, com cortes, com despedimentos, e teremos que também saber lidar com este sofrimento, esta dor inerente à vida. Sim, é o primeiro problema, o problema da realidade. Quer dizer, nós só podemos olhar para isto seriamente se admitirmos a realidade. E a realidade tem um enorme dramático sofrimento, uma cruz. Cristo não vem eliminar o sofrimento, vem passar por ele, vem ressuscitar depois de morto, não é? Depois da cruz. É isso que nos ensina. E para muitos de nós significa mesmo isto, morrer. Quer dizer, o vírus é isso mesmo que ele faz. Não é? Para outros não é a morte, mas é a morte de pessoas próximas ou a destruição
da vida, seja por razões de saúde, seja por razões económicas que estão ao lado. Não é? E muitas empresas morreram, muitas empresas estão a morrer, muitos negócios vão ser transformados por causa disto. Aquela esperança inicial de que isto fosse um choque curto e rápido começa a esbater-se, provavelmente vai nos deixar, primeiro vai demorar muito tempo, algum tempo, alguns largos meses, a apagar-se, e depois vai deixar cicatrizes, vai deixar efeitos, não é? Mas é a realidade, não vale a pena fugir a ela, não vale a pena evitá-la com ilusões, mas temos que enfrentá-la como ela é, numa unidade da tal presença, e com esta tentativa de ajudar-nos o mais possível. As políticas estão aí, os meios vimos coisas extraordinárias, enfim, o caso europeu, onde os países se juntaram e conseguiram provar uma coisa que nunca se pensava possível, de um plano comum, é um caso bom, é um caso que poderá eventualmente ter mudado o caminho da União Europeia. Por outro lado, vemos países, por exemplo, como o caso dos Estados Unidos ou do Brasil, onde este choque partiu ainda mais um país que já estava partido, quer dizer, um partido com profundas divisões, e a quem este choque aumentou essa divisão. E, portanto, mais uma vez, o choque é o mesmo para todos, mas o que interessa não é o que nos acontece, mas é aquilo que nós fazemos com o que nos acontece. Ou, como Jesus disse, o que torna impuro não é o que entra no homem, neste caso o vírus, mas é o que sai do homem, quer dizer, o que nós fazemos com aquilo que nos vai acontecendo. E é aí que se marca a diferença. E, portanto, esta é outra diferença que vai sair daqui. Como é que cada um de nós enfrenta isto? Podemos enfrentar isto com amor, com abertura, com compreensão da realidade e com admissão da nossa fraqueza e a abraçar aquilo que nos foi dado como caminho que o Senhor levou para a nossa salvação, ou podemos abraçar isto com desespero, com irritação, com raivas, com acusações, com divisões ainda maiores. Não é? Este é o caminho que o Senhor escolheu para esta geração. Não sabemos porquê, mas sabemos para quê. Foi para nos salvar, porque tudo o que o Senhor manda, e isto foi de tal maneira súbito, que é aquilo que se chama tecnicamente no direito anglo-saxónico um ato de Deus. Portanto, isto chama-se tecnicamente um ato de Deus, uma coisa que sai sem ninguém saber de onde, e portanto é mesmo uma coisa que vem de fora, digamos assim, de algo que nos ultrapassa. E podemos lidar com isso destas duas formas, ver isto como abraçá-lo com todo o sofrimento que tem, mas como caminho de salvação, ou pelo contrário, irritar-nos e deixar-nos vencer. O livro fala também num certo torpor em que vivíamos, tanto ou quanto adormecidos, embalados nesta rotina de vida. Apesar da tragédia inerente, pode ser sempre uma oportunidade estas ocasiões? O torpor digamos, natural, é uma falhança humana, não é? Aquilo que eu dizia, nós tendemos a acomodar-nos. Todo o ser humano tem esta tendência de se acomodar, não é? E, portanto, o torpor é este ramo-ramo em que, por mais atentos que estejamos, vamos sempre decaindo a pouco e pouco, não é? E o Senhor vai-nos picando. É essa a sua intervenção. E esta é mais uma forma de nos chamar a atenção para isso, de nos acordar, de nos virar para os outros. E, portanto, é isso que depende da maneira como nós reagirmos a isto. Podemos, como disse, rejeitar ou aceitar e vencer com ele. A Igreja pós-pandemia, a Igreja também foi bastante agitada, também na forma de estar e de se fazer presente. Vimos também um emergir muito da chamada Igreja doméstica, que chegava através do Zoom, através das redes sociais, mostrando o que se fazia lá por casa, a forma como se rezava em casa. Isso foi bastante interessante. Que igreja poderá sair daqui, ou o que é que esta pandemia nos pode indicar de caminho também para esta igreja? É muito importante a igreja ter a consciência de que aquilo que o mundo anda à procura é aquilo que a igreja tem. E neste momento o mundo está particularmente macerado, assustado, e a igreja tem a resposta. E, portanto, a igreja tem de estar pronta para isto, para uma nova evangelização, digamos, agora do mundo pós-pandemia. Não é? Em vez de estarmos a olhar para a forma como lidamos com isto, mais uma vez, tal como os governos, eu dizia há bocadinho, os senhores bispos, coitados, caiu-lhes em cima uma coisa que eles não sabiam muito bem, nunca tinham visto, não sabiam como reagir. Houve muitas experiências boas e más e provavelmente vamos aprender com isto para futuras situações destas, mas isso não é o mais importante. O mais importante é dizer que nós temos a resposta que o mundo anda à procura, ansioso, às vezes sem saber, sem querer mesmo, mas de facto aquilo que o mundo precisa é aquilo que nós temos, e temos que estar prontos para levar isso ao nosso mundo. Primeiro temos que estar convencidos disto,
é o primeiro passo. Portanto, a primeira pessoa a evangelizar somos nós próprios e depois aos outros, não é? É preciso agora retomar o culto. Quantas pessoas foram chocalhadas nas suas convicções, estavam um bocadinho na margem e mais uma vez, este choque levou alguns a afastar-se e levou outros a aproximar-se. É um choque e, como todos os choques, como eu dizia há bocadinho, é o que sai do homem que o torna impuro ou puro, conforme a forma como ele fizer as coisas. E, portanto, são novas oportunidades de evangelização, são novos caminhos deste tempo. Digamos assim, olhando este futuro que muitos dizem que poderá ser diferente, mas está a dizer que vai ficar mais ou menos com muito daquilo que já conhecemos, no plano económico, teremos um modelo económico diferente? Será a oportunidade para experimentar realidades um tanto ou quanto distintas? Como é que prevê que as coisas venham? Sinceramente não prevejo, quer dizer, não prevejo que haja grandes mudanças. Não é? E isso eu diria que ainda bem, porque infelizmente quando nós tivemos oportunidades de fazer coisas novas foi uma catástrofe. Quer dizer, ainda não há na história momentos em que a gente disse, é agora, vamos fazer, e correu bem. Normalmente correu sempre muito mal. Não é? O que quer também dizer que nós temos de ter humildade perante isto. Quer dizer, a atitude das pessoas que querem mudar o mundo, só por esse facto, é de uma arrogância inacreditável. A única pessoa que consigo mudar sou eu, e mesmo esse tenho muita dificuldade. E, portanto, mudar o mundo não é uma coisa que esteja ao nosso alcance, nem nós devemos tentar isso. Devemos mudar-nos a nós próprios, primeiro se conseguirmos, e depois aqueles que conseguimos influenciar à nossa volta. E isso muda o mundo. Vimos isso nos Atos dos Apóstolos. Quer dizer, eles não queriam mudar o mundo. Eles queriam, cada um deles, fazer aquilo que tinham recebido como missão. E isso acabou por mudar o mundo. Demorou vários séculos, evidentemente, mas mudou o mundo. E isso também acontece em muitos sítios. Mas acontece naqueles que não têm a arrogância de achar que no bolso têm a solução. E que temos aqui o modelo ideal, lá voltamos à questão das ideologias, que partem sempre de uma recusa da realidade. Mas temos de ter a humildade de olhar para a realidade e compreender que ela é muito grande, é muito complexa e que nós nem sequer entendemos, quanto mais controlamos para pôr o tal modelo novo. Não é? Isto não quer dizer que nós não tenhamos oportunidade agora de implementar algumas alterações de mecanismos e de políticas no campo ambiental, no campo económico, no campo da justiça social. Há muitas coisas a fazer, claro, mas já havia antes. Não é? Estas coisas chocalharam alguns efeitos. Temos que tentar primeiro não estragar, que estas coisas, quando são muito fortes, muitas vezes fazem. Portanto, a primeira coisa, eu diria, mais do que andar já a sonhar com maravilhas, é procurar que isto não estrague. E algumas coisas estragam, como eu disse há bocadinho, por exemplo, a desigualdade social aumenta com esta crise em primeiro lugar. Portanto, temos que ter atenção a isso. Não é? Outras coisas ficam melhor, provavelmente o ambiente, alguns especialistas estão a dizer que ficou melhor porque a gente não foi à rua, houve menos mortes de acidentes de automóvel, por exemplo, portanto, houve coisas que melhoraram e isso é uma coisa boa. Não é? Mas muita coisa ficou pior e temos que ter atentos a isso. Se conseguirmos com este momento introduzir algumas melhorias, já é muito grande. Dizer que o mundo vai ser novo depois do vírus, sinceramente não acredito. Mas estas ocasiões são sempre estimulantes para mudar qualquer coisa, não é? É verdade. E como eu digo, a primeira coisa que a gente pode mudar são nós próprios. Vamos ver mudar, o que é que eu posso mudar em mim e depois o que é que eu posso mudar naquilo que eu influencio à minha volta. Eu tenho alguma influência, todos nós têm alguma influência. Aqueles que pensam no mundo estão a pensar numa coisa que não existe. Porque a única coisa que existe é a realidade à minha volta. E essa é a primeira parte do livro que é muito importante, olhar para a realidade, não é para sonhos. Quem fala no mundo está a falar numa ficção, porque de facto o mundo é uma coisa de tal maneira grande que nunca cabe na nossa cabeça. E portanto aquilo que eu acho que é o mundo são coisas que eu li nos jornais, que eu vi em alguns livros, estudei em alguns relatórios e acho que controlo o mundo. Não controlo, o mundo é outra coisa que eu não sequer sei. E portanto, por isso, mais uma vez dizia, a humildade é muito importante nestas circunstâncias, mas o ser humano encaixa sempre, acomoda-se sempre e gosta de controlar as coisas. E, portanto, já estamos outra vez a querer controlar tudo com o problema que tínhamos antes do vírus. Muito bem, professor João César das Neves, muito obrigado por ter partilhado também esta sua sensibilidade perante o que aí vem. Vamos aguardar com serenidade, não é? E fazendo a nossa parte. Obrigado por ter estado hoje aqui connosco. Agradecemos também a sua companhia. Voltaremos a ver-nos numa próxima ocasião.